Olá, seja bem-vindo ao canal TV News. Aqui você acompanha as principais notícias de política do Brasil e do mundo. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever para ficar sempre por dentro das novidades. O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados decidiu arquivar o processo de cassação do deputado Eduardo Bolsonaro, do Partido Liberal de São Paulo, após uma votação apertada que terminou em 11 votos a favor do arquivamento e 7 contra. A sessão, que contou com debates acalorados entre aliados e opositores, encerrou temporariamente uma das representações mais polêmicas da atual legislatura. O processo havia sido movido por partidos de oposição, que acusavam o parlamentar de quebra de decoro e de comportamento incompatível com o cargo. A acusação afirmava que Eduardo Bolsonaro, enquanto esteve nos Estados Unidos, teria articulado sanções contra autoridades brasileiras, inclusive ministros do Supremo Tribunal Federal, e teria faltado a diversas sessões legislativas sem justificativa. Para os partidos de oposição, o conjunto de ações caracterizava a falta de compromisso com o país e desrespeito às instituições democráticas. O relator do processo, o deputado delegado Marcelo Freitas, do União Brasil de Minas Gerais, apresentou o parecer recomendando o arquivamento. Segundo ele, as declarações e ações atribuídas a Eduardo Bolsonaro estariam protegidas pela imunidade parlamentar, o que impediria a Câmara de aplicar uma penalidade dentro desse tipo de processo. O relator reconheceu a gravidade do que foi dito e feito, mas sustentou que o Conselho de Ética não poderia ultrapassar os limites legais impostos pela Constituição. Durante a sessão, vários deputados se manifestaram de forma intensa. Parlamentares de partidos ligados ao governo e à oposição se alternaram em discursos inflamados, com trocas de acusações e críticas diretas. Enquanto alguns afirmavam que a Câmara estava se acovardando ao não levar o caso adiante, outros diziam que o processo era uma tentativa de perseguição política e que o parlamentar estava sendo julgado por opiniões. A votação refletiu o equilíbrio de forças dentro do Conselho. O placar de 11-7 mostrou que, embora o relatório tenha sido aprovado, não houve unanimidade e o tema dividiu o colegiado. Os votos a favor do arquivamento vieram principalmente de deputados ligados à direita, ao PL e a partidos mais alinhados ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Já os votos contrários foram de parlamentares do PT, PSOL, PDT e outras siglas de oposição. Com o arquivamento, o processo não segue automaticamente para a votação no plenário da Câmara. No entanto, a oposição anunciou que vai recorrer da decisão. O Partido dos Trabalhadores informou que já iniciou os trâmites para levar o caso ao plenário, onde todos os deputados poderão votar se o processo deve ser reaberto. Para que isso aconteça, é necessário cumprir prazos regimentais e reunir assinaturas suficientes para que o recurso seja aceito. A decisão representa uma vitória política para Eduardo Bolsonaro e seus aliados, que desde o início do processo alegavam perseguição e seletividade. Eles afirmaram que o arquivamento confirma que não houve quebra de decoro e que o deputado foi alvo de uma tentativa de desgaste. Por outro lado, para a oposição, o resultado reforça a dificuldade de responsabilizar parlamentares influentes e ligados a figuras poderosas do cenário político nacional. A repercussão foi imediata dentro e fora da Câmara. Nas redes sociais, apoiadores do deputado comemoraram o desfecho, enquanto críticos apontaram o episódio como um símbolo de impunidade e descrédito nas instituições de controle interno do Legislativo. O tema também reacendeu discussões sobre o papel e os limites da imunidade parlamentar, além da efetividade dos mecanismos de punição de condutas antiéticas no Congresso. O Conselho de Ética, órgão responsável por julgar casos de conduta inadequada de deputados, voltou a ser questionado sobre sua capacidade de agir de forma independente. Muitos analistas afirmam que o colegiado é excessivamente influenciado por acordos políticos e pela composição partidária da Câmara, o que acaba tornando difícil a aprovação de punições em casos de grande repercussão. Essa não é a primeira vez que processos contra parlamentares são arquivados. Historicamente, o Conselho de Ética tem sido criticado por adotar decisões que beneficiam membros da própria casa, com base em argumentos jurídicos ou regimentais. O caso de Eduardo Bolsonaro reacendeu essa percepção, especialmente por envolver um dos filhos do ex-presidente, figura central no debate político brasileiro. Ainda que o arquivamento tenha encerrado o processo por hora, a decisão não impede que novas representações sejam apresentadas futuramente. Caso surjam novas provas ou fatos relevantes, o Conselho poderá reavaliar a situação. Além disso, o recurso que a oposição pretende apresentar ao plenário pode alterar o curso do caso, dependendo do clima político e do posicionamento das bancadas. A sessão também expôs a divisão entre os partidos em relação ao papel da Câmara frente a atitudes consideradas antidemocráticas. Enquanto deputados de oposição insistem que o Legislativo deve dar exemplo e punir desvios éticos, parlamentares da base de direita defendem que é preciso respeitar as garantias individuais e não transformar o parlamento em um tribunal de exceção. O caso de Eduardo Bolsonaro ainda promete render desdobramentos. Mesmo que o arquivamento seja mantido, o episódio deverá permanecer como ponto de debate nas eleições de 2026, sendo usado tanto por adversários quanto por aliados como símbolo de seus discursos. Para alguns, o arquivamento é um exemplo de proteção entre políticos. Para outros, uma defesa da liberdade de expressão e da imunidade parlamentar.
O episódio reforça também a necessidade de repensar o funcionamento do Conselho de Ética e os critérios de julgamento adotados em casos semelhantes. Há uma pressão crescente da sociedade civil por mais transparência, mais rigor e menos influência política em decisões que envolvem a moralidade e o comportamento dos representantes eleitos. A decisão desta semana, portanto, vai além do caso específico de Eduardo Bolsonaro. Ela reflete o cenário atual da política brasileira, marcado por disputas intensas, polarização e uma luta constante pelo controle narrativo. Cada lado usa o resultado para fortalecer suas próprias posições e alimentar seus discursos diante do eleitorado. Enquanto o futuro do recurso da oposição ainda é incerto, o que se pode afirmar é que o Conselho de Ética da Câmara continua sendo palco de embates que revelam as contradições da política nacional. O arquivamento de um processo tão sensível demonstra como a política, a lei e os interesses partidários se entrelaçam em decisões que moldam o funcionamento das instituições. O caso também mostra que, no Brasil, as questões de ética parlamentar estão profundamente ligadas à disputa pelo poder e pela influência dentro do Congresso. O desfecho sobre Eduardo Bolsonaro é mais um exemplo de como a política brasileira segue sendo um campo de tensões, negociações e estratégias em que, muitas vezes, o julgamento ético acaba sendo substituído por cálculos políticos. Obrigado por assistirem e ficar bem informado com a gente. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Até as próximas notícias!